O critério PM2 é atribuído quando uma variante é ausente ou extremamente rara nas bases populacionais. No vídeo passado eu expliquei o que significa uma variante ser rara e como que eu posso pensar nos valores de raridade para cada doença. Hoje eu vou falar sobre um segundo ponto fundamental do critério PM2, que é entender quem é a população geral. Seja muito bem-vindo ao canal Reclassifica. Meu nome é Renata, eu sou geneticista e trabalho profissionalmente com análise e classificação de variante genética. Eu criei esse canal para profissionais que querem aprender mais sobre classificação de variante genética. Classificar uma variante genética é buscar evidências que vão me dizer no final qual é a probabilidade daquela alteração no DNA causar uma doença ou não. Uma dessas evidências é justamente a raridade ou a ausência dessa variante nas bases populacionais. Mas para entender bem essa evidência, não basta saber apenas se a variante é rara. A gente também precisa entender quem está representado na população geral. E é isso que eu vou te explicar hoje. No mundo ideal, a gente teria o sequenciamento genético de todas as pessoas do mundo inteiro para entender a variabilidade genética da população. Mas como isso não é factível, a gente usa o recurso de amostras, grupos populacionais que têm a intenção de representar a população geral com todos os defeitos, limitações e vieses que qualquer amostra tem. A principal base populacional que a gente usa para classificar variantes genéticas é chamada de GNOMED ou NOMED, que é uma abreviação de Genome Aggregation Database. O NOMED ele reúne dados genéticos de milhares de pessoas de diferentes grupos ancestrais e mostra a frequência das variantes nessas pessoas. A versão 4, que é a última versão do NOMED, conta com amostras de 807.162 pessoas, sendo 730.000 exomas e 76.000 genomas. Esses dados vêm de várias fontes diferentes, mas principalmente de duas: do UK Biobank, que é uma corte prospectiva do Reino Unido, e também de outros grandes estudos, mais de 100 estudos de pelo menos 25 países. Um ponto muito importante para entender o NOMED é sempre lembrar que ele tem um viés profundamente europeu. Então o NOMED ele não representa igualmente todos os grupos ancestrais, porque uma grande parte dos dados vem justamente do UK Biobank, que é uma corte europeia. Então na prática, quando a gente está analisando os dados do NOMED, na versão 4, 77% das amostras são de pessoas com ancestralidade europeia. E todos os outros grupos ficam subrepresentados. Um outro ponto essencial para entender o NOMED é sempre lembrar que ele não é uma base de pessoas saudáveis. Muito pelo contrário. O próprio grupo do NOMED fez um levantamento de informações importantes sobre os estudos que compuseram o banco de dados do NOMED. E agora na versão 4, eles publicaram no site essa tabela que mostra alguns estudos que foram feitos e cujas amostras foram incluídas no NOMED. Então veja que, por exemplo, a gente tem estudos com doença de Alzheimer e tem estudos do tipo caso-controle, o que significa que existem casos, que são pessoas que têm a doença, e os controles, que são as pessoas que não têm a doença. E no grupo, nas bases do NOMED, tanto casos quanto controles foram incluídos. O mesmo vale para as outras condições que estão aqui. Então, fibrilação atrial, doença bipolar, arritmia cardíaca, diabetes tipo 2 e etc. Então, a forma mais correta de pensar no NOMED é como uma base populacional de referência, mas de forma alguma um grupo de pessoas saudáveis. Isso é muito importante ter em mente. Quando a gente abre a página de uma variante no NOMED, aqui no canto superior direito, a gente consegue acessar alguns subgrupos desse grande grupo que contém o NOMED. Então aqui no canto superior direito, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de acessar apenas os dados do NOMED V4, da versão 4 do NOMED, que não incluíram as pessoas do UK Biobank. Na versão 3, a gente pode acessar o grupo Non-Neuro, por exemplo, que inclui aquelas amostras que não foram recrutadas de casos de estudos psiquiátricos ou neurológicos. Então aqueles pacientes que estão em casos da doença de Alzheimer provavelmente foram removidos deste subconjunto do NOMED V3 Non-Neuro. Uma das grandes lições que o NOMED nos trouxe é que é normal ter variantes genéticas. Então todo mundo tem algumas variantes com relação a genoma de referência e essas variantes são dos mais diferentes tipos. Então na própria página de estatísticas do NOMED eles trazem as variantes que foram encontradas na população geral nessa versão 4. E aí você pode ver que tem SNVs, tem indels, tem variantes estruturais, a gente tem variantes do tipo nonsense e do tipo frameshift. Esse é o grupo, é o tipo de variante que sempre nos chama a atenção quando a gente está buscando a causa de uma determinada condição genética, porque elas costumam levar perda de função proteica e costumam ser pouco toleradas. Como a gente pode ver aqui,
existem muitas variantes desses tipos também na população geral. Além disso, a maioria das variantes que aparece é rara, mais da metade delas apareceu só uma vez no NOMED. Então, não apenas é comum ter variantes genéticas, mas também é comum ter variantes genéticas raras. Por isso que é tão polêmico você dizer que estar ausente nas bases populacionais indica patogenicidade. Outro ponto importante é a idade das pessoas que compõem o NOMED. Apesar de realmente prevalecerem pessoas com mais de 50 anos, com idade um pouco mais avançada, 2,5% das pessoas que estão na versão 4 têm menos de 40 anos. Então, pensa agora se você está analisando uma variante genética para uma determinada doença, tipo doença de Alzheimer, que costuma apresentar sintomas depois dos 45 anos. Se você achou 10 pessoas na população geral têm essa variante, isso pode não significar nada, se essas 10 pessoas tiverem entre 30 e 40 anos. Por isso que é super importante, super interessante você sempre buscar na página da variante do NOMED a distribuição etária das pessoas que têm essa variante. E isso a gente consegue fazer na própria página da variante. Então, se a gente desce um pouquinho, vai ter essa tabela que vai mostrar justamente a distribuição das pessoas que têm a variante. Então eu sempre tiro isso de comparar com todos os indivíduos para deixar a imagem mais limpa. E aí, quando você passa o mouse em cima, você consegue saber qual é a idade das pessoas que tinham aquela determinada variante por grupos etários. Bom, e a população brasileira? Então, a verdade é que o Brasil está muito mal representado no NOMED. Em geral, a gente considera que a população brasileira é parte desse subgrupo chamado de Admixed American, principalmente como os latinos, que compõem os Admixed American. Mas os latinos, eles representam só 8% do Admixed American. Então, Admixed American já é subrepresentado dentro do grupo do NOMED. Os latinos, que na verdade não inclui somente os brasileiros, com certeza inclui poucos brasileiros, representam uma parte pequena do Admixed American. Então, tudo que a gente tem no NOMED, com certeza representa mal a população brasileira. É importante sempre verificar as informações genéticas que nós temos disponíveis da população brasileira. Então hoje a gente tem o ABRA1, que a gente consegue acessar diretamente da página da Franklin, eu mostrei para vocês no vídeo passado. E a gente também tem o projeto DNA do Brasil, que já é maior até do que a ABRA1 em número de amostras e continua coletando, em que eles também trazem informações da população brasileira. Não foi ainda incorporado a Franklin, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto do DNA do Brasil, quanto da ABRA1, quanto da Franklin. Então, resumindo, quando a gente utiliza o critério PM2, a gente precisa entender o que é raro para aquela condição, mas a gente também precisa entender as características da população geral, para ver realmente o que significa aquele alelo encontrado ou ausente nas bases populacionais. Se é um paciente brasileiro, sempre lembrar que os brasileiros são subrepresentados no NOMED e a gente também deve conferir as bases de dados do ABRA1 e do DNA do Brasil. No próximo vídeo, eu vou falar dos critérios de benignidade atribuídos quando a variante é comum demais para causar doença, que são os critérios BS1 e BA1. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto te interessa, porque você gostou desse vídeo. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, eu tenho postado um vídeo por semana, deixar nos comentários qualquer sugestão que você tenha, e muito obrigada a quem chegou até aqui.